Oi pessoal, boa tarde. Estamos aí quase terminando, né? Finzinho de agosto. E eu venho aqui para dar um recado bem breve, porque algumas pessoas têm me pedido para que eu coloque nas redes sociais, no Instagram, qual é a minha missão, para que eu organize isso direitinho. E eu estou procurando fazer isso. Muito embora eu tenha uma leitura dentro desse contexto, que eu questiono aí algumas tantas coisas. Né? Eu tenho 60 anos e desses 60 anos, 30 anos da minha vida intensamente eu me dediquei e sigo a me dedicar dentro dos saberes ancestrais, dentro das questões indígenas, dentro do valorizar e respeitar todo um antes. E é claro que isso teve todo um desdobramento na minha vida, que eu não pretendo espremer aqui para vocês. Mas vamos falar sobre esse servir, esse propósito de vida. É uma palavra que também está muito na moda, né? Vamos falar sobre esse propósito de vida, sobre essa missão de vida, que vai muito além dessa vida, né? Então, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora, sou escritora, trabalho com terapias já há muitos anos, com terapias holísticas, transpessoais, dentro de bases também somato-emocionais. Trabalho e me dedico muito ao Reiki como um dos principais braços, talvez o tronco, né, de todo esse desdobramento da minha própria árvore da vida. Sou terapeuta alquímica e sempre uma pessoa que está em busca de melhorar aquilo que veio para compartilhar, aquilo que veio dentro desse servir, dentro dessa missão de vida. Servir de ponte é uma missão de vida. Servir de ponte entre saberes e sem fronteiras, sem muralhas, sem tijolos, sem separatismos. Isso é um grande desafio e também, para mim, uma grande bênção. Então é isso que eu venho te trazer aqui hoje, um pouquinho, né? Não espremendo a minha trajetória aí nesses anos todos e que se segue. E gostaria também de falar sobre a necessidade que nós temos de classificar, de botar dentro de um compartimento aquilo que a gente é, aquilo que a gente veio para fazer, né? Isso é bastante difícil para mim, porque dentro desses saberes, dentro das bases indígenas e como indígena que me reconheço, eu tenho uma análise que não é nada linear, ela é circular, ela é ampla e irrestrita. Então, é dificílimo para mim, muitas vezes, fazer isso que as pessoas me pedem. Eu, por exemplo, contando um pouco dessa historinha para vocês, eu quando entrei no Instagram, eu, eu não tinha a mínima ideia e eu continuo não tendo muitas ideias sobre a amplitude desse contexto todo das redes sociais, do Facebook, do Twitter. Eu usava muito o Twitter toda vez que eu ia para um processo, né, de batalha, de confronto, de respeito e valorização das culturas originárias. Em muitos lugares eu fui, em muitos estados e fui para fora do Brasil também, para, digamos assim, compartilhar desse universo e do que estava acontecendo dentro desse universo nas Américas. Eu usava muito o Twitter, né? Eu publicava lá, olha, hoje estamos indo, né, na Câmara Municipal de Porto Alegre ou de São Paulo, que eu fui muito a São Paulo também, e hoje estamos tratando de tal temática. Eu usava muito o Twitter.
Eu sou do tempo do acho que era Orkut, acho, né? E, eu comecei a desenvolver essa, digamos assim, intimidade com essa tecnologia toda através do meu filho, que hoje já tem 35 anos, mas que quando era pequenininho, tinha lá os seus 6 aninhos, 7 aninhos, ele começou a me mostrar como era mexer no computador. E hoje eu mexo no computador e eu me esforço muito, eu faço cursos quando posso, né? Cursos de marketing digital, porque eu não tenho uma equipe por trás de mim. E isso é uma coisa assim que eu acredito que a gente tem que procurar, né, filtrar algumas questões, trabalhar com o que se tem, fazer o melhor possível dentro do que se tem, mas também eu acredito que seja muito limitado um, uma opinião, né, sobre alguém, sobre quem quer que seja, que esteja aí falando, né, nas redes sociais e que diga que faz isso ou que faz aquilo. Eu respeito todos os que estão, os que não estão, os que possam vir a estar, mas o que eu quero colocar para nós todos é que existem questões que estão muito além da nossa imagem e que vêm pelo espírito, pela alma, pelo ânima. Quando a gente olha para uma árvore, ou para uma flor, ou para uma planta, rasteira ou não, colorida ou não, espinhenta ou não, a gente tem, dentro daquele contexto, a gente tem uma leitura, né, daquela planta. A gente, por exemplo, tem plantas que são remédios vivos, né, andando pela terra e a gente nem sabe. Então, eu vou citar esse exemplo, transpondo aí, fazendo um bate-bola com essa questão do como nós nos olhamos através das redes sociais, através das aparências. As aparências não traduzem, nunca vão traduzir exatamente o que está lá no âmago da alma da gente. É preciso se construir um caminho dentro disso. A gente pode ter uma percepção vaga, rápida, né, e muitas vezes equivocada de alguém pelas questões das aparências, né? As aparências enganam, as aparências já traduzem que são aparentes, não são de fato a essência. Então, eu aceito todas as críticas que vêm, porque eu acho que são muito bem-vindas se forem ditas, né? Se forem expressas com carinho, com respeito. Eu tomo para mim, né? E faço a reflexão que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Então, lá no Instagram, quando eu entrei, eu criei 3 perfis. Eu digo, eu vou criar um perfil da Liana escritora, eu vou criar um perfil pessoal da Liana e do seu esposo, né? E meu esposo, Raul. E vou criar um perfil da Liana que é o perfil que entra tudo. Entra o que eu faço, entra as terapias, entram todas os meus movimentos. E aí eu fui percebendo que isso tudo era muito complicado também para mim, porque assim como vocês têm o tempo, nós temos o nosso tempo, a nossa rotina, e nós temos que administrar esse tempo, né, observar como é que nós estamos nos dedicando a esse tempo, e com que ferramentas, e por quê, e para quê, né? E aí dentro disso, eu recentemente, eu escutei de uma pessoa muito querida esse chamamento, né? Liana, você tem
tá muito mal aproveitado o teu perfil, o que tu faz. E eu me dei conta que, de fato, ao longo da minha vida, eu aí entram muitas interpretações, inclusive sistêmicas, que eu faço de mim mesma, através de constelações que eu já participei, através de análises alquímicas, de um, de um contexto maior, né? De terapia. Então eu fui observando que nesses 30 anos dessa trajetória que não se traduz em poucas palavras, eu muito pouco me fotografei, eu muito pouco registrei, por exemplo, quando estive fora do Brasil, em diferentes situações, em valorização, respeito, né, a causa e as nações originárias, ao meio ambiente. Eu nunca, eu nunca fiquei registrando muito. Eu registrava as ações em geral de outras pessoas, né? No evento, no movimento todo, eu fotografava. Eu tenho um arquivo imenso de registros que eu precisaria editar. Mas aí talvez no outro lado tu possa pensar assim, né? Tá, e por que não edita? Gente, tudo isso envolve tanta coisa. Isso envolve que a gente despenda recursos, que a gente contrate pessoas, que a gente tenha também uma assessoria. Eu geralmente, na minha vida toda, como menininha também, na minha história de vida, eu sempre fui aquele, vou usar o exemplo do jogador de futebol, até porque joguei futebol lá na beira da praia, no Rio de Janeiro, quando eu era menina, quando eu morei no Rio, né? Quando eu era mais menininha. E eu sou aquela que cruza, faz o meio de campo, faz o passe, chuta para o gol, defende, né? Eu faço praticamente tudo. E eu tenho me questionado sobre isso ao longo da minha vida, e não é uma questão de não querer delegar, é uma questão de que no desenho da minha vida assim a coisa se deu, né? Então, se deu desta forma, se deu comigo desde pequena, com 10 anos, desde que o meu pai faleceu, eu comecei a tomar um movimento de vida para com a vida totalmente diferente, aonde eu não sou a única, com certeza, né? Aonde eu passei o quê? Eu passei a fazer e fazer por conta daquilo que eu carregava dentro de mim, dos saberes, da educação que tive, que está em mim, do meu pai, da minha mãe, né? E de tudo que eu fui vivendo ao longo da minha vida. Tropecei muito, tropecei, caí, levantei, morri, renasci, tive diferentes processos dentro dessa trajetória de vida, processos dolorosos na minha vida. Dolorosos sim, porque são marcas, são golpes que que eu tive na minha vida desde menina, né? E que compuseram e compõem a minha história. Eu não apago esses golpes, eu conto esses golpes e agradeço. Tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água porque eu tô ficando meio sequinha. Outra coisa, né? Por exemplo, talvez tu olhe daí e diga assim, nossa, ela bebe no gargalo, né? São, são questões tão bobas em termos de imagem. Quer dizer que a imagem daquele que põe numa taça de cristal a sua água é melhor do que aquela imagem daquele ou daquela que bebe no gargalo ou que bebe ali da fonte.
no meu simples ponto de vista, nós temos que parar com algumas coisas aí meio exageradas, né? Meio fora de um contexto da naturalidade da vida, da espontaneidade da vida. Eu sou e sempre vou ser isso aqui. Eu tenho as minhas questões, né? Por exemplo, essa pedra chama-se lágrima de Apache. E eu uso esta pedra ela tem como um princípio ativo dela, né, a medicina dela, trabalhar justamente essas questões relacionadas ao sentir. Né? Então é lágrima de Apache. É muito linda essa pedra para mim. E tem outras pedras que eu uso, né? Anéisinhos, né? Tudo para mim tem um significado. Não é aleatório, não é porque A ou porque B ou porque C usam, né? É porque sim, eu me identifico e me reconheço pertencente àquele universo, né? Por exemplo, com esta pulseira Guarani, né? Por debaixo dela tem uma outra que vem para cá, né? Essa outra são de miçangas e tem uma geometria, e tem cores, e tem caminhos, né? Dentro da cosmovisão de cada etnia, de cada cultura, de cada tradição. E eu acho isso fantástico quando a gente cruza esses saberes e traz, né? Por isso que a minha missão de vida é servir de ponte e levar também as medicinas, né, que eu carrego em mim. E por que carrego em mim? Porque sim, porque pertencemos a tudo isso. E somos medicina, todos nós. Mas, claro, eu levo dentro das terapias que desenvolvo, dentro dos conhecimentos, dos parcos conhecimentos, mas significativos conhecimentos, ao longo de mais de 30 anos, eu levo, reúno dentro dessas bases, quando por exemplo, focalizo um temascal, uma tenda do suor, numa linguagem popular, né? De bases das Américas, principalmente andinas. Quando eu compartilho dessa medicina, eu estou levando a voz, os saberes daqueles que vieram antes. Então, eu não tomo a posse disso, eu compartilho aquilo que me foi também resignado, compartilhado, destinado. E existem outras tantas questões que não compartilho porque assumi um compromisso perante lá em cima, né? E também alguns aqui embaixo, mas principalmente a nível espiritual. Então, para quem não sabe, por exemplo, dentro de algumas tradições norte-americanas, existem medicinas que não, segundo eles, tá? E eu respeito, não podem ser praticadas fora da aldeia, fora da comunidade. Então, nós temos que respeitar isso. Né? Existem algumas revelações acerca deste contexto que também não se pode compartilhar. Outros tantos contextos, sim, pode-se compartilhar. Mas é uma questão de fórum íntimo, né? Já ouviu essa expressão fórum íntimo? Fórum íntimo? É quando tu ou eu aí nos comprometemos a honrar resguardar aquela informação. E não sair por aí a, a dizer que é nossa, né? E também explorar, né? Ganhar com. Então tudo isso aí
para um olhar sistêmico, agora fazendo esse bate-bola, né? Existem ordens e leis que nós devemos cumprir. Quem veio antes, a hierarquia, a reciprocidade entre o dar e o tomar, né? O direito de pertencer, né? A turma lá em cima tá... Olá! Então não conversei aqui comigo. Isso tudo é fantástico, né? Tá além, né? Tá além do aparente, né? Tá bem além do aparente. Vai saber o que estão dizendo. Estão lá no e como já estamos aí às beiradas, né, de entrar setembro, então toda a natureza começa a se manifestar de forma diferente. Vai observando que tu vais ver isso no contexto todo da natureza. Mas retomando essa questão sistêmica, né, nós temos que observar quando a gente fica muito atrelado, muito aprisionado a essa coisa das redes sociais e tirando como um parâmetro, né, tudo aquilo que está ali e também julgando e também eliminando e funciona mais quem tem não sei quantos seguidores. E a gente, no meu simples ponto de vista, tem que ir além disso. É o que eu estou buscando, é o que eu estou buscando fazer nas redes sociais. Então, se tu quer saber um pouquinho mais sobre mim, também me acessa, também procura, também, quem sabe, né, te dispõe a nesse dar e tomar, né, mostrar-se presente. Né, e também nesta reciprocidade, se te faz bem aquilo que eu estou trazendo, multiplicar. Né? É isso. Eu acho que no resumo da ópera é isso. Espero ter dado um oriente, uma forma, né, um pouquinho diferente de olhar esse contexto das redes sociais no que tange também ao que me toca, aquilo que eu faço, aquilo que eu vim para fazer e o que eu estou buscando ordenar melhor também.